o engenheiro Wagner Colombini, que nos vai falar, eu vou tentar dizer corretamente, a Jaboticaba BRT. Muito obrigada. Ok, pessoal. Eu tenho uma apresentação que eu vou passar rapidamente, para dar tempo ainda de ter alguma pergunta. Dá para colocar a apresentação, por favor? Perfeito, perfeito. Bom, BRT. Veja, primeiramente, isso aqui é uma jabuticabeira. Essas são jabuticabas. Jabuticaba é a Brazilian grape, é a uva brasileira, a jabuticaba. Né? Jabuticaba. Essas árvores aqui estão no terreno da minha casa, em Itatiba, porque eu tirei essas fotos. E é uma delícia, se vocês não experimentaram ainda, é uma maravilha. Bem, o BRT é a jabuticaba. É a jabuticaba BRT. Né? Ela surgiu em Curitiba, essa jabuticaba, né? Que foi uma coisa espetacular, né? Foi na década de 70. Depois, aqui nós temos a estação tubo, por exemplo, né? Corredor fechado, né? Com integrações, enfim, e estação tubo fechada, a pessoa paga para entrar na estação. Bom, aqui é São Paulo. E em São Paulo, o que nós temos? Corredor aberto, faixa de ultrapassagem, possibilidade de ter serviços expressos, então você tem a maior capacidade e maior velocidade. Mas aberta, estação aberta, como acontece em Portugal, por exemplo. Né? Então, São Paulo inspirou, por exemplo, Santiago do Chile, que é absolutamente a mesma coisa. Né? Bom, então vamos lá, aqui é uma parada, por exemplo, que essa aqui, por exemplo, atende dos dois lados no mesmo sentido, aumenta a capacidade. Na parada Faria Lima, que está sendo muito usada agora na China, esse conceito aqui, de parada desse tipo. Bem, então, corredor aberto, estações centrais e estações com vários módulos. Aqui é como se fosse dois módulos, uma estação com dois módulos. Né? Bom, e aqui vocês veem Bogotá, que é, digamos, né, o ápice do desenvolvimento dessa jabuticaba. Né? Então, nós temos, e aí, a partir daí, que foi um sucesso imenso. E por que o BRT e por que essa jabuticaba? Porque nós sempre quisemos metrô, mas não tinha recurso. Temos pessoal, muita gente para transportar, então tinha que ter transporte em massa, usando ônibus. E aí foi todo esse desenvolvimento que acabou culminando em Bogotá, que você transporta atualmente mais de 40, 45 mil pessoas na hora pico, com velocidades similares à do metrô. Então é uma coisa absolutamente espetacular e a partir daí o BRT foi para o mundo. Então essa grape virou uma grape mundial. É a uva, virou uma uva. Né? Então a jabuticaba virou uma uva, olha aqui em Bogotá, não é? Com o corredor aqui para bicicletas, tá certo? Aqui é uma comparação, né? O que você transporta aqui com BRT, aqui é com automóvel, olha a fila que vai lá para transportar a mesma quantidade de pessoas, e aqui com bicicleta, que é um pouco mais, mas tudo bem. Né? E daí não consome energia nem nada. Bem, seguindo. Então, aqui nós temos, aí Bogotá, né? Aqui uma outra coisa interessante, que você começa a ter um esquema de mostrar como se fossem as linhas de metrô mesmo, né? Então, isso aqui, Bogotá, toda a cidade está com BRT. Agora, isso, inclusive, o sucesso foi tão grande que em cima do corredor Caracas, que é o primeiro corredor, eles estão colocando o metrô, porque a demanda está a mais 50 mil passageiros na hora. Bem, então, qual é a ideia? Até hoje, o que a gente tinha é isso, o carro em primeiro lugar, né? O que acontece lá, né? É o carro em primeiro lugar. E o que a gente tem que fazer? É mudar para colocar a pessoa em primeiro lugar, o homem, a mulher, enfim, o ser humano em primeiro lugar. Para depois você ter espaço para os demais modos, que é o transporte não motorizado, que aparece primeiro aí com o pessoal andando em bicicleta, e o transporte público e o carro. Fica como a menor opção, né? A menor prioridade. Bem, então vamos lá. Então, olha aqui, possibilidades de BRT. Você pode ter estação lateral. Você pode, que é um caso desse aqui, por exemplo, aí com ciclovias, idealmente, nós temos que buscar isso, de abrir o espaço para a bicicleta. Porque no futuro nós vamos ter cada vez mais bicicletas. Tem que já abrir espaço.
aqui você pode ter o corredor central, que esse foi um desenvolvimento que aconteceu em São Paulo e no BRT, de uma maneira geral, está se considerando o corredor, a estação central, mas não há necessidade de somente ser estação central. Então, aqui com estação central, você tem uma ideia. Bem, esse daqui é um esquema de uma cidade, de uma via completa, onde todos os modos são considerados de maneira harmônica, né? Convivência geral de todos os modos de transporte. Mas seguindo, BRT no mundo. Veja, com o sucesso do BRT em Bogotá, ele se transformou, era uma Grape, era a Brazilian Grape, virou uma Grape mundial. E essa aqui é a parreira do BRT. Então, vocês veem aí a parreira do BRT em vários lugares do mundo. Né? Ele não está absolutamente completo, mas isso daqui é o Global BRT Data. Né? Nós temos aqui um dos centros, centro de avançado de estudos de BRT, que fica na Universidade Católica do Chile. Enfim, isso aí virou, está no mundo inteiro, espalhou, todo mundo assumindo, né? Que é um novo modo de transporte. Não é ônibus, é BRT. E aí tem que ter um esquema de fazer essa comunicação, que, por exemplo, Portugal, tá, vocês estão tendo problema, é comunicar que é um novo modo, tem que ter um trabalho de marketing, é um novo modo, não é o ônibus normal que fica no meio de trânsito e aí fica tudo parado, não é. Então, veja, então aqui vocês veem, esse caso aqui é uma cidade na Normandia, Caen. O que aconteceu? Tinha um light rail, tinha um bonde lá. E aí o pessoal reclamou de barulho. Eles passaram a usar o BRT. Substituíram o Light Rail, o VLT, pelo BRT. Né? Então, olha aqui, esse outro aqui. Né? Esse aqui é o Monte... Ah, eu esqueci o nome. Fica na Normandia. Qual que é? É, isso. Bom, não escutei, mas tudo bem. Olha, então, veja aqui, esse caso aqui, o ônibus, vai ter lugar que você não consegue fazer a volta. Numa cidade histórica, talvez você chega e você tem que sair. Olha, isso aqui é um ônibus desenvolvido em Portugal, e que vai nos dois sentidos. Então, você tem um motorista para ficar desse lado ou do outro lado, como no caso do VLT ou do Light Rail, tá certo? Então, isso é algo que foi desenvolvido em Portugal, né? Pela Caetano. Né? Então, é algo que tem que ser considerado numa cidade histórica que não tem espaço para girar o ônibus. Isso aqui pode ser uma boa solução, tá? Então, o que tem? Nós temos que adaptar às condições. Então, o BRT na Europa não é para transporte de massa. É para ser mais conectividade, é para permitir, porque transporte de massa, vocês têm metrô para todo é lado. Né? Então, mas é conectividade, e você dá uma boa condição ao transporte por ônibus. Né? Então, aqui nós temos, isso aqui é em Bishkek, nós estamos fazendo esse projeto lá, Bishkek, fica no Quirguistão, na Ásia Central, e aqui uma ideia de BRT com estações laterais, e aqui no caso é via só de uma mão, por exemplo. Aqui é Nova York, que está aqui mais no meio, tá certo? Aqui. Bom, esse daqui é Nova York, isso aqui é Montreal, com o corredor lateral. Então, veja, está indo para o mundo inteiro. O conceito de dar prioridade ao transporte por ônibus, tá certo? Então, aqui, por exemplo, é Peshawar, um projeto que também tive no desenvolvimento dele, e vocês veem, era uma cidade que o trânsito era terrível, mudou completamente a condição de vida das pessoas. Foi um negócio absolutamente espetacular. Isso é no Paquistão, perto do Afeganistão, bem encostadinho, uns 40 quilômetros do Afeganistão. Bom, aqui, Turquia. Então, Istambul, BRT de Istambul, também de alta capacidade. Né? Bem, então, pessoal, aqui nós temos na cidade de Coimbra, aqui em cima, a perspectiva de ter o BRT, tá certo? E aqui, esse aqui é um mini ônibus, né? Um mini bus, que é utilizado lá em Lisboa, que pode ser utilizado no caso de cidades históricas e tal, você pode usar esse ônibus aqui elétrico. Uma coisa, com o advento do transporte de ônibus elétricos, o BRT mudou completamente. Agora, ele é totalmente sustentável. Né? Antigamente tinha, ainda é diesel e tal, problemático e tal, agora acabou isso. Então é elétrico, e aí é um sistema totalmente sustentável. E aqui, seguindo, aqui é no Porto. Vocês veem aqui essa estação, por exemplo, aqui
Isso daqui é um castle curb, tá? O ônibus pode encostar e aqui ela está na mesma altura da plataforma do ônibus. Então, um cadeirante pode entrar sem problema dentro do ônibus, né? Então, isso aqui é muito importante. E, no caso de Portugal, não há necessidade da estação ser fechada, porque aí é feita a validação do bilhete dentro do ônibus normalmente. Então, isso daí não há necessidade de ter, coisa que talvez nos nossos países, aqui do sul global, talvez seja necessário. Mas aqui, no caso, lá em Portugal, não é necessário, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Ficou rapidinho, tá? Mas estou à disposição Muito para obrigada. responder perguntas. Muito obrigada, engenheiro. Confesso que fiquei com curiosidade em provar jabuticaba. Jabuticaba. Tem que Vou provar ter jabuticaba. vou Eu ter devia ter trazido aqui, mas não Exatamente, trouxe. era o que eu queria dizer. É Para a uma próxima tenho que maravilha, é uma trazer. maravilha. Mas Eu- vocês provem a jabuticaba do BRT, já vai começar a ser legal. Mas depois provem a real. Para a próxima vez, não me esqueço de pedir para trazer. Tá bom, Muito obrigada. ok. Eu chamava então os oradores, não se importam. Bem, eu julgo que ficou claro que não é apenas que a mobilidade sustentável não se trata apenas de um desafio técnico, mas também de um projeto coletivo que exige cooperação entre governos, autarquias, empresas e principalmente entre cidadãos. Com este espírito de partilha de conhecimentos e de informação, passamos então agora a um momento algo em que eu vou colocar algumas questões aos nossos oradores.